Olá, esse é o Review Quadriláteros. A gente vai falar hoje de uma coleção que já está saindo, já tem um tempinho, mas ela teve 4 edições publicadas, está na segunda edição dessa segunda leva, mas você acha facilmente esses números anteriores, inclusive em bancas, eles têm saído, ressaído. Lendas do Universo DC é uma coleção mais barata, né, de capa cartão, com as histórias clássicas dos Novos Titãs, Marv Wolfman e George Pérez. Na verdade, os Titãs, né, que todo mundo hoje em dia, cada um tem a sua visão, porque você tem um desenho dos Titãs, você tem um desenho um pouco mais infantil dos Titãs, né? Você tem o seriado, né? Você tem várias versões desses personagens e cada um tem a sua versão dileta, né? Aquela, não, esses Titãs são isso. Mas na verdade os Titãs começaram aqui. A DC, na verdade, ela estava passando por várias transformações, tinha muito material sendo adaptado, inclusive muita coisa absorvida do método Marvel de quadrinhos que estava fazendo muito sucesso, né? A forma dos personagens não seguirem aquelas fórmulas, né? A gente falou um pouco disso no programa do Stan Lee, né? Caso vocês queiram dar uma olhadinha. E a DC, ela talvez tenha sido o primeiro material mais Marvel no mundo DC, foi exatamente essa história aqui dos Titãs. E eles galgaram muito no sucesso que estava sendo feito com os X-Men na época, tanto que tem até um crossover entre as duas editoras que eles juntam os Titãs com os X-Men. E eles pegaram aquela ideia, que na verdade a ideia dos Titãs não era nova, né? A coisa dos parceiros mirins dos super-heróis se juntando é uma coisa antiga dentro da DC. Mas eles pegaram com uma roupagem um pouco mais interessante, uns personagens um pouco mais velhos, né? E alguns personagens novos criados exatamente para essa série, que hoje em dia são figurinhas fáceis no conhecimento de qualquer um, que foi o Cyborg, a Ravenna e a Estelar. Essa coleção, ela vai publicar, pelo menos a princípio, toda a fase que George Pérez desenha. É uma coleção interessante e tem uma curiosidade. Apesar dos Titãs terem feito muito sucesso, e na época de Editora Abril, que publicava os super-heróis em formatinho, ela começou com os Titãs na revista Heróis em Ação. Depois a revista Heróis em Ação virou a revista Super Amigos e depois saiu, depois de um certo tempo, a revista realmente Novos Titãs. Nessa troca de títulos, tem 3 histórias que estavam até então inéditas aqui no Brasil, apesar de serem dessa fase tão cultuada, né? Quando a revista Super Amigos parou de sair os Titãs porque eles passaram a ter sua revista própria, o ponto em que eles começaram as histórias na revista própria acabou pulando 3 aventuras. E é a primeira vez que elas são publicadas aqui. Esse aqui seria o número 17, né, que aparece a antiga namorada do Wally West, que é o Kid Flash, né, Francis Kay. A número 18, que aparece o Estrela Vermelha, o herói da Rússia, né, que na época que ele foi criado, alguns anos atrás, ele se chamava exatamente Starfire, que era o nome da Estelar. E por último, você tem uma história que os Titãs encontram com o Gavião Negro, que é exatamente essa aqui, do número 19. E que também era uma aventura inédita aqui. Então, assim, além do material, digamos, clássico, que faz muita gente lembrar, né? Poxa, eu já li isso, já tive acesso a esse material. Além de ser uma coisa extremamente nostálgica, a coleção ela tem esse viés de coisa inédita também. Apesar de um material tão antigo, ele ainda traz algumas coisas que para os leitores brasileiros não foi visto, né, anteriormente. Esse é o Review Quadriláteros. Se você gostou, por favor, nos acompanhe, dê um like. Até a próxima.